Pessoal, bom dia. Então, vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de Python. Nessa semana nós não estamos fazendo online por conta das festividades aí de São João. Algumas pessoas pediram para a gente fazer diferente essa semana, então estamos testando aqui um novo modelo aqui, fazendo aula gravada. Vamos ver como que vai ser a dinâmica. Mas a princípio tudo volta ao normal na sexta-feira, tá? Então vamos começar aqui com a aula 3 de Python. Na aula 1 e na aula 2 nós vimos conceitos básicos da linguagem. Hoje vamos continuar vendo alguns conceitos básicos também, mas o objetivo hoje é entrar na parte de NumPy e já fazer um pequeno projetinho na área de Data Science. Então, vamos lá. Vou abrir meu Colab aqui agora. Bem, tô aqui agora no Colab. Vou abrir um notebook novo para a aula de hoje, como sempre. Hoje é a nossa terceira aula. Esperando ele abrir aqui. Vou colocar aqui Python para Machine Learning, aula 3. Vamos colocar um texto aqui. Python para Machine Learning, para deixar um título legal aqui, né? Para a gente ir organizando a nossa aula. E vamos que vamos. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês hoje são dois tipos de objetos e depois a gente vai para o pacote NumPy. Na aula passada a gente conversou bastante sobre listas. Tem um objeto no Python que ele é muito similar à lista, que é a tupla. A tupla, vou colocar aqui, ó, tuplas. Uma tupla, ela é similar a uma lista, mas a gente abre e fecha ela com parênteses simples. Então, vou colocar aqui uma lista, assim como fiz uma listagem, né? Não é uma lista, mas uma listagem. Que nem eu fiz na aula passada com a lista, com a string, um número, um booleano e uma função. Quando eu faço aqui print tupla, veja que vai ser bem similar a uma lista. Não vai ter muito segredo aqui, não tem muita diferenciação. Elas se diferem apenas por uma característica em si, que eu já vou falar. Veja só que uma tupla, você pode chamar os elementos da mesma maneira que nós chamamos lá nas listas, né? A diferença da tupla é que eu não consigo reescrever ela. Veja só, eu não tenho, por exemplo, na tupla 0 está o meu nome. Se eu quiser reescrever para Python, por exemplo, vai dar um erro lá. Objeto tupla não suporta recolocação de variáveis. Se eu tivesse uma lista igual a aquela lista que eu tenho lá em cima, vocês vão ver que eu não tenho problema nenhum para fazer reescrever elementos. Tenho aqui minha lista. Se eu quiser lista 0, primeiro elemento, né? Igual a Python, reescrevi. Se eu der um print lista aqui agora, ele vai estar reescrito aqui a primeira entrada. Então, essa é a diferença fundamental entre tuplas e listas. Tuplas, elas não são, em geral, muito utilizadas no Python, na programação em geral. Mesmo embora é sabido que tuplas têm um desempenho melhor de performance, em questão de rapidez, quando você está trabalhando com elas. E ela também, em alguns momentos, pode servir como uma proteção, algo que você definitivamente não queira alterar, e vai que, por alguma razão, de algum jeito, pode ser que o seu programa altere ela. Então, se você faz uma tupla, você está garantindo que isso não vai acontecer. Tudo bem? Aqui é só para a gente fechar aqui algumas contextualizações de objetos, tá? Algumas funções, elas esperam tuplas também como objetos de entrada. Aí por isso que é importante conhecer elas também.
Um outro elemento que falta, que também é bom a gente conhecer, são os conjuntos. Conjuntos é mais ou menos igual o que a gente tem lá no conjunto matemático. O que é um conjunto matemático? É algo que não tem ordem. Numa lista, numa dupla, a gente tem ordem, a gente consegue pegar pelo index. Já no conjunto aqui, a gente não vai conseguir. E basicamente, também não tem item repetido num conjunto, né? Quando você pega lá o conjunto dos reais, o número 1 não aparece duas vezes, né? Você pega um conjunto de qualquer coisa, a gente não repete o mesmo elemento dentro de um conjunto. E como é que a gente define um conjunto aqui no Python? É pela chaves. Tudo que tiver entre chaves aqui é um conjunto. Então eu posso colocar aqui, ó, Ricardo. Posso colocar aqui um verdadeiro. Posso colocar aqui um elemento numérico. E veja só, eu vou repetir aqui, ó, alguns itens, ó, 3, 14. Vou colocar o 12 novamente aqui. E vou colocar um true novamente aqui. E vamos ver o que acontece com o nosso conjunto. Ó. Print conjunto. Veja que só aparecem os elementos únicos, né? Então essa aqui para todos os fins, um conjunto aqui no Python vai ser a mesma coisa que um conjunto matemático. Se eu colocar aqui, ó, conjunto 1 vai ser igual a B, C. O conjunto 2 vai ser igual a C, D, E. Vou colocar aqui alguns números também. 1, 2 e 3. Aqui embaixo vou colocar 3, 4 e 5. Então, vou dar aqui um print conjunto 1. E vou printar também o conjunto 2. Print conjunto 2. Vamos ver o que nós temos aqui, ó. Bem, como eu não repeti nenhum elemento, vai ser exatamente o que eu coloquei ali, né? Veja que ele não respeita muita ordem aqui na hora de compilar. Isso não tem problema, justamente porque a gente está trabalhando com conjuntos. Mas agora vamos ver alguns métodos de conjuntos que são interessantes. Vocês vão ver que vão ser úteis em algumas... De acordo com o que você está querendo implementar, você pode trabalhar com conjuntos e esses métodos vão ser bastante úteis. Vejam só. Você dá um print aqui, ó. Conjunto 1, ponto. Olha os métodos que eu tenho aqui. Add para adicionar elementos. Copy para copiar. Interseção. Vamos ver a interseção? Então, eu quero fazer o conjunto 1, interseção com quem? Com o conjunto 2. Vamos dar aqui ver aqui o resultado desse print. Olha lá, eu já criei esse conjunto com interseção aqui justamente para ilustrar isso, né? O C é o único elemento que está nos dois conjuntos, assim como o 3. Então, a interseção é só os dois aqui. Vou deixar aqui um pouquinho mais bonito esse output aqui. Vou colocar aqui, ó, interseção. É o C, conjunto com o C e o 3. Vamos ver outras operações aqui, ó. União. União também é bastante útil. Aqui eu vou usar o método ponto, deixar ele aparecer e vou clicar aqui, ó, união. E agora, o que vai ter na união? Vai ter todos os números de 1 a 5 e todas as letras de A até E, né? É o que a gente espera. Veja que está aqui os números de 1 a 5, A, B, C, D e E. Enfim, pessoal, essa notação de conjuntos aqui, ela vai ser muito útil quando a gente vai fazendo associações com conjuntos lá da matemática. Aí qualquer implementação aqui vai ficar relativamente simples usando isso daqui. Uma função que a gente pode utilizar também para transformar, por exemplo, eu tenho a minha lista lá, né? Tenho esses valores. Se eu fizer um conjunto 3 aqui, set. Set é conjunto em inglês, né? Vou usar a função set em lista, ele vai transformar aquela lista num conjunto.
Então, é uma função de transformação. Veja que agora está com as chaves aqui. Então, o que a gente tem? Quando a gente está com colchetes, a gente está em lista. Quando está com parênteses, a gente está em duplas. E quando está em chaves, a gente está em conjuntos. Beleza? Tem mais um objeto que é importante falar, mas eu só vou falar na aula que vem, porque a princípio é quando a gente vai começar a falar de conjunto de dados, que é o tipo de objeto do chamado dicionário. Falando do dicionário, a gente fecha essa parte básica de objetos do Python, tá? Agora, para seguir com a aula de hoje, a gente vai começar a falar de uma biblioteca muito importante para o Python e para a Data Science em geral com Python, que é a biblioteca NumPy. Então, eu vou colocar aqui, ó, a biblioteca NumPy. O NumPy é uma biblioteca para álgebra linear, basicamente. Ela é uma biblioteca que permite criar objetos do tipo array. Array, para quem nunca programou na vida, são elementos do tipo vetores, mas é um vetor generalizado, tá? É um vetor que ele pode ter uma dimensão, duas dimensões, 3, 4, 5, N dimensões. A gente está acostumado, por exemplo, um número, vou colocar aqui, então, ó, já vou usar o padrão da comunidade, que é assim, ó, import NumPy, igual ali tá, o Google Cloud já está me sugerindo, as NP. Ou como NP, né? NumPy. Aqui, pessoal, diferentemente de quem está acostumado no R, quando a gente dá um library, alguma coisa lá no R, ele carrega todas as funções para o ambiente de trabalho. Se alguma função tiver o mesmo nome de outra função que já está carregada, ela sobrescreve. Você perde o direito de acessar a função antiga. Você teria que acessar de outra maneira. Na cultura de Python, digo na cultura porque eu poderia fazer assim, ó, from NumPy import tudo. E aí todas as funções eu utilizo sem chamar, sem dizer que eu estou chamando do NumPy. Porque quando eu importo assim, toda função que eu for usar, eu tenho que usar np ponto. np ponto porque eu chamei o NumPy como np. Então, se eu quero alguma função do NumPy, eu vou chamar como np. Isso melhora um pouco a questão de legibilidade do código, porque fica claro de onde está vindo cada função que a gente está utilizando, entendeu? Então, eu vou colocar aqui, ó, um array, vou chamar aqui de A0, vai ser um NumPy array. Vou colocar aqui só um número, 3. Vamos ver se vai dar certo. Beleza, ó. Quando eu dou aqui um print A0, é o número 3. É basicamente um array de um número só, basicamente um número. Agora, se eu quiser um array de uma dimensão, o que é um array de uma dimensão? Algo que são elementos que consigo pegar numa reta, por exemplo. Aí eu vou ter que entrar com uma lista de elementos, ó. Vou colocar aqui, ó, 2, 3, 5. Se eu der um print A1, aqui, ó, veja que ele me coloca a saída como se fosse uma lista também, mas na hora que eu vou aqui no type, ó, type de A1, é um NumPy array. É um array do NumPy, é um objeto particular, tá? E agora, eu posso, isso aqui, ó, é um vetor com uma dimensão. Um ponto, teoricamente, é um vetor de 0 dimensão. Agora eu posso definir matrizes. Como que eu defino matrizes aqui? Vou chamar aqui de A2, vai ser um NumPy array. Aí eu tenho que entrar com listas que representam cada linha dessa matriz. Então eu vou colocar uma lista, abrir uma lista aqui, ó. Veja só, deixar bem aberto aqui para ficar claro. Só que agora eu tenho que colocar, essa lista vai conter outras listas, que cada lista aqui vai ser como se fosse uma linha. Então eu vou colocar uma lista aqui de 1, 3 e 5. E agora a segunda linha vai ser outra lista que vai ser 2, 4 e 6. Vamos ver como é que ficou. Ó, veja só a estrutura. É uma lista de listas aqui. Ó. É listas que contém as linhas da matriz. Vou dar um print aqui, né? Para visualizar. E olha lá, é assim que eu adiciono uma matriz aqui no NumPy, tudo bem? A gente já vai ver algumas operações que a gente pode fazer com elas, uma vez que a gente tem matrizes agora, né?
E para quem já está mais aí na área de Data Science, já conhece um pouco, sabe que a gente tem elementos que podem ser até multidimensionais, com mais dimensões do que uma matriz. Um tensor, por exemplo, é um elemento que tem pelo menos 3 dimensões. E aí, o que vai ser? Uma lista. E nessa lista, eu vou ter que colocar várias matrizes de 2. Então, isso aqui, ó, eu vou colocar, por exemplo, essa daqui. E vou colocar outra lista. Veja que é uma lista de listas agora. Cuidado para não se perderem nisso daí, ó. Vou colocar aqui 7, 8, 9. E aqui eu vou colocar 11, 12, 13. Vamos dar um print aqui para ver o que acontece. Veja que ele coloca aqui, ó, é como se eu tivesse uma matriz atrás da outra, como se eu estivesse indo para um espaço tridimensional. Tudo bem? Em geral, tem vários elementos que são naturais de representar dessa maneira. Por exemplo, uma imagem. Uma imagem é uma matriz de pixel. Se ela for preto e branco, ela é uma matriz simples. Cada pixel, cada entrada da matriz representa a intensidade da cor do pixel. De 0 a 1, por exemplo, representando a intensidade do preto naquele pixel. Mas se a imagem é colorida, então ela é uma mistura de 3 cores, do RGB, por exemplo. De vermelho, verde e azul. Então a gente tem que entregar uma matriz indicando a intensidade de cada cor, a intensidade de cada pixel para cada uma das cores. Então seria lá, tem uma foto lá, 1000 por 1000 pixels, então seria 1000 por 1000 e 3 camadas. Isso seria o exemplo de um tensor aplicado aí no cotidiano da gente, tá? Agora vamos ver aqui, ó, um método que na verdade não é um método, mas sim um atributo, gente. Veja só, eu falei para vocês que os objetos aqui em Python, eles têm métodos, né? Métodos são como funções particulares daquele tipo de objeto. Assim como a gente tem método, a gente também tem atributos do objeto. O atributo do objeto é algo que não varia, é algo que é intrínseco do objeto. E aí vocês vão ver que tem uma chamadinha aqui, eu não preciso usar o parênteses como a gente usa para chamar uma função. Se eu colocar aqui, por exemplo, já vou colocar uma print A0. O A0 é um NumPy array. Então, eu vou colocar aqui ponto, ó. Veja que ele me aparece várias funções que eu posso utilizar. Veja que no NumPy a gente tem muito método, tem muita função. O pacote NumPy é imenso, gente, é imenso mesmo. Veja que eu tenho aqui diferencinha na hora no elemento que eu tenho aqui, ó. O que está em roxinho é método e o que está em azul é atributo. O atributo que eu estou interessado agora é esse aqui, ndim. Ele vai me entregar a dimensão do objeto que eu estou trabalhando. Então veja que eu não preciso abrir. Se fosse um método, eu precisaria fazer assim, abrir e fechar para ele calcular a função. Mas como é um atributo, eu só estou chamando ele. Então vamos ver aqui, ó, como é que as dimensões de cada um dos elementos que a gente criou lá em cima. Veja que não é coincidência, né? Eu já chamei de A0, A1, A2, A3, justamente porque é a dimensão de cada objeto que eu criei. A dimensão do A0 é 0, a dimensão do A1 é 1, do A2 é 2 e do A3 é 3. Beleza? E a gente vai utilizar essa questão de atributo e método mais para frente aqui também no NumPy. Ela aparece com uma certa regularidade. E veja que é sempre assim nos pacotes, tá? Um objeto ele pode ter método ou atributo, essas duas coisas. Vamos fazer aqui algumas operações, ó. Se eu tiver por exemplo, eu vou fazer a comparação de lista 1, 2, 3 e 4. E vou fazer aqui, ó, um array, vai ser o NumPy array dessa lista. Veja que eu sempre tenho que entrar com uma lista ali, né, nos valores, né? Então eu já posso até chamar aqui, ó. Veja que se eu der print lista e print array, eles vão dar aqui me mostrar elementos similares, né? Cada um tem a diferença aqui das vírgulas, né? Por conta da diferença dos objetos mesmo. Mas olha só o que acontece se eu fizer 2 vezes listas e 2 vezes array.
Veja que quando eu multiplico uma lista por 2, ele praticamente replica a lista no final da outra. Como se ele estivesse colando a mesma lista uma em seguida da outra. Agora no array não, ele já faz o que a gente espera de um vetor em álgebra linear. Ele já multiplica cada elemento pelo escalar. Ó. Veja que ele multiplicou cada elemento por 2. Então essa aqui é a praticidade de se trabalhar com listas aqui. A gente está no ambiente de álgebra linear. Vamos ver aqui como é que fica também outras operações. Ó. Se eu fizer 2 mais o array, o que a gente espera que ele faça? Vai somar 2 em todo elemento do array. Se eu fizer um array dividido por 2, também quero que ele divida cada elemento por 2, né? Se eu fizer o array divisão inteira por 2, também vai funcionar. Vamos ver aqui já o que tem, ó. No primeiro, ó, veja que eu tenho 1, 2, 3, 4, somei 2 em cada elemento. No segundo, eu multipliquei por 2 cada elemento. No terceiro, dividi por 2 cada elemento. Então, meio 1 e meio 2. E aqui é a divisão inteira. Então, 1 dividido por 2 ali vai dar 0, não dá nada. O 2 dividido por 2 dá 1. O 3 dividido por 2 dá 1 com o resto 1. E o 4 dividido por 2 dá 2 sem resto. E eu ainda poderia até ver o resto da divisão com o operador porcentagem aqui, né? Veja lá, o resto da divisão de 1 por 0 dá 1. De 2 por 2 é inteiro, é exata a divisão. O de 3 por 2 dá resto 1. E o de 4 por 2 também não tem resto. Então, veja que a gente tem aqui, né? Só para completar aqui também, ó, vejam que eu posso exponencializar pelo que eu quiser. Vamos aqui levar ao cubo os valores, ó. 1 ao cubo, 2 ao cubo, 3 ao cubo e 4 ao cubo. Então, dessa maneira, a gente consegue aqui trabalhar já com elementos algébricos de uma maneira mais prática, né? Então, essa aqui vai ser aqui a graça de usar o NumPy, a nossa biblioteca para álgebra linear, digamos assim. Vamos ver aqui agora algumas operações que a gente pode fazer com matrizes, ó. Olha só o que eu vou fazer, ó. Eu vou pegar uma lista aqui de novo, lista 2, vou chamar aqui de 1, 3, ou melhor, 1, 1, 2 e 3, digamos, né? E vou fazer aqui, ó, NumPy array, o meu array 2 vai ser o NumPy array dessa lista 2. Se eu der um print aqui, ó, veja que agora eu quero o array 2 aqui tá um vetor unidimensional comum. Eu posso pegar aqui, ó, ver o atributo shape. Shape é forma em inglês. O que o atributo shape vai me dar? Ele vai me dar, ó, quantos elementos tem nesse vetor. Veja que ele apareceu um número só, então quer dizer que tem uma dimensão. E nessa dimensão tem 4 valores. Agora, um método legal de utilizar aqui é o reshape, que é o transformar a forma, né? Eu vou colocar aqui, ó, print array2 ponto reshape. Só que agora o reshape eu quero mudar a forma. Então, como tem 4 elementos lá, eu posso colocar aqui, ó, 2 e 2. Que eu quero, o que eu estou fazendo? Eu quero transformar esse vetor de 4 elementos, esse vetor unidimensional de 4 elementos, em um vetor bidimensional com 2 elementos na linha e 2 elementos na coluna. Então, olha o que ele vai me fazer, ó. Olha lá, ele pegou o 1, ó, e cortou no segundo elemento e jogou os demais elementos para a segunda linha. Então, ele transformou a minha, o meu vetor de dimensão 1 num vetor de dimensão 2, no caso, que seria uma matriz. Então, eu vou até pegar aqui, ó, vou tirar esse print aqui, tirar esses prints, e vou chamar isso aqui de matriz. E vou deixar aí. Agora, o que eu quero? Eu quero pegar, por exemplo, calcular alguma coisa com essas matrizes aí, com essa matriz aqui. Uma matriz, por exemplo, vamos calcular o determinante dessa matriz. O determinante, pessoal, eu já sei aqui, ó, o que vocês têm que ter
o feeling, a noção é saber que tipo de operação algébrica vai estar sempre associado ao NumPy. Então, praticamente qualquer operação algébrica que você queira fazer vai ter uma função NumPy para isso. Eu já sei a função, mas eu não preciso decorar a função. Então, sempre que eu precisar, eu vou vir aqui no Google, eu vou chamar aqui, ó, NumPy, e vou colocar aqui, ó, determinante. Vamos ver se ele já me solta alguma coisa. Ah lá, ele já me deu até onde é, ó. É o numpy.linaug.det. Aqui, ó, ele está na documentação do NumPy. Enfim, né? Olha lá, calcula compute the determinant of an array. Então, a gente, para calcular o determinante, a gente precisa carregar essa função aqui. Tem várias maneiras de eu fazer isso. Por exemplo, se eu estou no NumPy, então vai ser numpy.linaug.det da minha matriz. Isso aqui é a maneira de chamar a função. Como eu estou colocando dois pontos em seguida aqui, quer dizer que a linAlgebra aqui, que é uma abreviação de Linear Algebra, né? É uma subbiblioteca da biblioteca NumPy. É uma maneira de organizar melhor as funções dentro de uma biblioteca. Então, ó, na hora que eu calculo aqui, ó, determinante deu 1. Maravilha, né? Vamos ver se eu mudar aqui os valores, ó, mudar aqui para 1, 2, 2, 5. Atualizei, calcular o determinante. Deu 1 de novo. Vamos ver que deu alguma coisa diferente aqui. 2.2, 2 e 5. Aí, agora o determinante já deu diferente. Deu 0.6 ali quase. Enfim, eu poderia também pegar e fazer assim, ó. From numpy.linaug import det. E aí, simplesmente calcular usando a função det. É outra maneira de se utilizar bibliotecas aqui no Python, da mesma coisa. Vamos calcular aqui, ó, o produto de matrizes. Se eu quisesse fazer, por exemplo, produto de matrizes, eu vou usar aqui, ó, vai abrir o pontinho aqui, ó. Veja que eu tenho aqui, ó, o método dot. Dot é ponto. Ponto seria uma alusão aqui a produto, né? Então, matriz, vou multiplicar por ela mesma. Olha lá, ó, já tenho 5.4, 13.2, 12 e 29.4. Esse foi o produto de matriz dela por ela mesma, uma matriz ao quadrado aqui no caso, né? Se eu quiser calcular uma inversa, a inversa também está lá no meu pacote de álgebra linear. Então aqui eu vou chamar a função inv, que é a função que faz a inversa. Então vou calcular aqui, ó. Olha lá, essa matriz aqui, ó, 8.33, tal. Vou chamar aqui, ó, de IM ou melhor, MI de matriz inversa. O que a gente sabe que tem que dar? Uma matriz, ponto dot, a sua matriz inversa. Uma matriz, a sua matriz inversa, a gente sabe que na teoria tem que dar uma matriz de identidade, né? Vamos ver se deu, ó. Deu. Veja só que o que está aparecendo aqui, ó, são apenas umas questões de arredondamento. Isso aqui, ó, é exponencial de menos 15, então é praticamente zero. Isso aqui é exponencial de menos 16. É porque às vezes ele tem probleminha para fazer esses arredondamentos aqui, tá? Se eu trabalhar com alguns números, às vezes diferentes aqui, ele já ah lá. Só trabalhar com o arredondamento fica um pouco melhor e aí já vai para matriz aqui, ó, 1001, que é uma matriz de identidade. Então veja que está tudo funcionando da maneira que deveria, né? E bem, pessoal, a função NumPy, eu não vou conseguir explorar toda ela aqui, não estou explorando nem 5% dela, vixe, talvez nem 1% dela. Ela tem muita função. Algumas funções que são interessantes de conhecer, ó, é isso aqui, ó, a NumPy Arrange. A NumPy Arrange, ela nos cria sequências. Ela é igual a função sec lá do R.
Eu quero, por exemplo, uma sequência sei lá, de 10 até 20, e vou dar aqui print sec. Então, tem minha sequência de 10 a 20. Veja que ele segue a lógica de intervalo fechado e depois aberto. Isso quer dizer que ele pega o primeiro elemento, mas não pega o último. Se eu quisesse aqui incluir o 20, era só ir até o 21. E pronto, do 10 ao 20. Eu posso colocar aqui um terceiro elemento, que é o intervalo que eu quero entre em cada salto aqui. Se eu colocar aqui 0,5, então ele vai me criar valores de 10 a 21 de meio e meio. Só que o 21 não está incluso, então ele vai do 10, 10,5, 11, 11,5, até o 20. Mais o 20, até o 20,5, né? O 20,5. Mas o 21 não. Se eu quisesse o 21, era só colocar qualquer número aqui que seja maior que o 21. Só que tem que ser menor que 21,5, porque senão ele completa mais um elemento, né? Então aqui foi até o 21 agora. Tudo bem? Isso aqui é bem útil para a gente fazer criação de gráficos, porque para fazer gráfico, a gente sempre tem que criar um eixo cheio de numerozinhos e depois calcular o valor da função em cada um desses números. A gente vai fazer aqui alguns exemplos disso aqui mais para frente. Na biblioteca NumPy também, a gente também tem geração de números aleatórios. É a subbiblioteca random. Na subbiblioteca random, por exemplo, tem a função normal. Veja que na normal, ó, já até aparece aqui, ó, o help, ó, é locação, escala e tamanho. Ou seja, é a média variância e quantos itens eu quero gerar. Então, ó, se eu quiser uma normal 0,1, eu posso colocar aqui 0,1 e quero 100 valores, vai? Vamos ver o que ele faz aqui, ó. Olha lá, me gerou 100 valores. Veja que aqui, ó, ele não é uma matriz, tá? Ele só jogou na linha de baixo aqui para eu poder visualizar. Veja que é uma lista só, começa aqui e termina aqui. Eu posso pegar isso aqui, ó, e já digitar aqui, ó, reshape, por exemplo, 10. Aí sim, ele vai, como eu tenho 100 elementos, cabe certinho numa matriz 10 por 10. Se não couber no reshape, ele dá erro, tá, gente? Então, olha só, agora aqui, ó, a primeira linha, ó, é todos esses números aqui, segunda linha, todos esses números aqui, e assim por diante. Para ficar um pouco mais bonito, deixa eu fazer com 25 aqui, ó, e fazer 5 e 5. Olha aí, agora sim eu tenho uma matriz, ó. Veja que eu tenho uma lista de listas. Cada lista aqui que eu tenho em cada linha representa a linha da matriz, certo? Então, tem uma lista de valores aleatórios da normal, 0,1, gerados aleatoriamente aqui, né? Veja que se eu rodar de novo, ó, cada vez que eu executo isso aqui, ó, vai dando valores diferentes, ó, porque ele está gerando valores novos, né? Valores aleatórios novos. Isso também aqui é bastante útil, tá? Se eu quisesse, por exemplo, aqui, ó, uniforme, seria usar a distribuição uniforme, aqui seria o menor valor, o maior valor da uniforme e quantidade de valores que eu quero gerar. Então, aqui veja que eu gerei aqui, ó, 25 valores entre 0 e 1, então, e distribuí eles numa matriz 5 por 5. Tudo bem? Enfim, pessoal, tem bastante coisa. A última função aqui que eu quero mostrar para vocês, que ela é bem interessante aqui do NumPy, para mostrar um pouco da abrangência dele, é essa daqui, ó. Eu vou colocar, ó, X vai ser, vou colocar aqui no formato de lista mesmo, não vai ter problema. Eu vou até ilustrar outra coisa. Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5. E no Y vou colocar vou aplicar uma função aqui de cabeça. Vou aplicar a função 2x mais 1. 2x mais 1, ó, seria 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. E assim por diante, né? Então, eu apliquei o y, ela é 2 vezes o vetor x mais 1, né? E vou colocar aqui.
Agora, eu vou colocar aqui, ó, vou usar esse método aqui, ó, numpy.polyfit. Olha quantos poly ele tem aqui, né? Quantos métodos poly. Eu vou usar o polyfit. O que o polyfit faz? O polyfit, veja que ele pega aqui, ó, x, y e deg. Deg é o degree, que no caso é o grau do polinômio que eu quero ajustar. Por exemplo, assim, se eu colocar aqui então, ó, x e y, veja que x e y, eu estou colocando aqui, ó, em x ele espera um array, mas eu estou colocando a lista, porque assim, se ele consegue transformar em array, não tem problema. Então ele é inteligente nesse sentido. Então, x e y vai ser as entradas aqui, ó, e o deg eu vou colocar igual a 1. Porque o que ele vai fazer? Ele vai tentar me ajustar um polinômio de grau 1 para esses dados aqui. Se eu der aqui, ó, olha só que legal que ele vai me retornar. Ele me retorna um array com valores 2 e 1. O que é o valor 2 e 1? O 2 é o valor multiplicativo que eu apliquei aqui na função e o 1 é o valor que eu somei. Porque aqui, ó, y é igual a 2x mais 1. Vou colocar como comentário aqui. Como eu tinha feito, né? Então, o 2 é o coeficiente que acompanha o x e o 1 é o coeficiente que não acompanha a variável, né? Então, ele me fez aqui um ajuste. E como isso aqui é um ajuste perfeito, né? Ele deu igualzinho o que eu fiz. O que ele faz para fazer esse ajuste aqui é fazer mínimos quadrados. Quem já está um pouquinho mais avançado no curso de estatística aí, ou o pessoal dos outros cursos também, que já deve ter visto isso em algum momento, mínimos quadrados é um método que ajusta um polinômio minimizando as distâncias de cada ponto, o quadrado das distâncias de cada ponto para uma reta ou para o objeto que você está minimizando, né? No caso aqui é uma reta porque o grau é 1, tá? Olha só aqui um experimentozinho para a gente fazer aqui então. Ó. Eu vou colocar aqui, ó, x vai ser igual a numpy.random.uniform. Vou começar no 1, terminar no 10 e quero 100 valores. Beleza. Agora eu vou chamar aqui de y. Vai ser uma função disso daí. Por exemplo, aqui, vou colocar aqui, ó, 2 vezes x, vou colocar outros valores, né? 3 vezes x menos 2, digamos. Só que, para não ficar exato, eu vou adicionar um ruído nisso daqui. Para adicionar um ruído, eu vou fazer assim, ó, mais numpy.random, o ruído vai ser uma normal. Assim como no modelo de regressão linear, que a gente supõe que os erros são normais, eu tô simulando aqui um erro normal gerando valores aleatórios da normal. Então aqui vai ser 0, 1, de uma normal 0, 1 mesmo, e vou jogar aqui, ó, o tamanho que eu quero gerar aqui é o tamanho do vetor x, né? Porque daí quando eu mudar aqui, eu não vou precisar mudar na outra linha. E agora, vou gerar isso daí, ó. Agora, vamos conhecer uma outra biblioteca aqui que a gente já vamos começar a pegar uma familiaridade com ela, ó. Vai ser aqui, ó. Import matplotlib.pyplot.splt. Esse aqui é o padrão. A matplotlib é uma biblioteca geral para gráficos. O .pyplot é a subbiblioteca que tem as funções de gráficos. E esse aqui é o padrão, pessoal. Todo lugar que você for ver, assim como é o import numpy como np, e o matplotlib.pyplot vai ser chamado como plt. E aí eu vou usar as funções do plt aqui, ó, a função plot, x e y. Só para a gente ver como é que está aqui, ó. Ó, a função matplotlib aqui, plot, ela tem como padrão ligar os pontos. E como eu estou gerando um monte de ponto aleatório aqui, veja que ela está ligando tudo aqui, fazendo uma bagunça. Para eu falar que eu não quero que ele ligue os pontos, ó, no terceiro parâmetro, eu coloco aqui, ó, pontinho. Só colocar uma string com um pontinho, ó. E aí, o que eu tenho fazendo isso? Eu tenho nada melhor do que ilustrar os resultados aqui com o gráfico, né? Veja que eu tenho o meu plot aqui, ó. Veja que aqui, ó, se eu tirar aqui, colocar como comentário a parte
da normal, ele vai me gerar uma reta perfeita, ó, dos meus pontos que eu gerei. Então, veja que a normal está fazendo bem o papel dela aqui de acrescentar um certo erro uma certa variação ali nos meus dados, né? A Matplotlib eu posso mudar aqui, eu colocar aqui, por exemplo, marker. Olha só que legal. A string, vou colocar um circunflexo, é o código para fazer triângulos na minha visualização. Posso mudar aqui também a color para, sei lá, green. E posso colocar, por exemplo, aqui, ó, um alpha 0.5. Alpha é um parâmetro de transparência. Ele não transparece. 1 ele deixa a cor inteira, 0 ele deixa totalmente transparente. O meio ele vai deixar meio termo. Então, olha só, isso aqui é bom para quando eu tenho pontos encavalados um em cima do outro, para eu saber onde que tem uma maior densidade dos pontos, né? Então, isso aqui, ó, só para ilustrar também aqui como que a função gráfica aqui do Python é bem simples, né? Veja que ele gera essa linha feia aqui, ó. Para eu tirar essa linha feia aqui, eu posso usar aqui, ó, uma função extra, que é o plt.show, para ele mostrar o gráfico e apenas o gráfico. Tem outra maneira de fazer isso, que é usando um inline. Eu vou mostrar para vocês depois, tá? É que eu prefiro fazer dessa maneira aqui, que ele fica mais... A gente tem um controle maior do que a gente está fazendo. Posso colocar aqui, ó, plt.title, título em inglês, né? Vou colocar aqui, ó, scatter plot. Isso aqui é um scatter plot que eu estou fazendo, né? É um gráfico de dispersão. Vou colocar aqui em português, gráfico de dispersão. Bacana, né? Ó, a gente já então estamos aprendendo aqui a trabalhar com gráficos, né? O que eu quero fazer aqui agora? Eu quero ajustar uma reta e quero plotar essa reta aqui junto com esses dados. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar aqui, ó, eu vou chamar a numpy.polyfit, que nem a gente utilizou lá em cima, de x e y com degree, ou seja, o grau igual a 1. Veja que ele vai me retornar dois valores, né? Então, eu já posso fazer assim, ó, vou chamar aqui, ó, e o primeiro valor que ele retorna é o que multiplica x, e o segundo valor que ele retorna é o que não multiplica ninguém. Então, eu vou chamar de B1, beta 1, né? E B0 como se fosse os dois valores. Ó, já estou fazendo aquela atribuição múltipla do Python, ó que bacana, né? E aí, ó, para plotar a linha do gráfico, eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer um eixo x aqui, ó, vai ser igual a numpy arrange. Eu sei que os dados variam de 1 até 10, então vai ser de 1 até 10 em 0.05, vai? Então, estou pegando um intervalinho bem pequeno ali, ó, do 1 até 10 e dividindo ele de 5 em 5 centésimos. E aqui eu vou chamar de fx, que vai ser, basicamente, eu pegar minha função ali, ó, o beta 1 que foi estimado, B1, vezes todos os valores do eixo x, mais o B0. Aí, o que eu estou fazendo? Eu estou aplicando a função que eu estimei no polyfit aqui em todos os valores que eu gerei aqui nesse numpy arrange. Ou seja, eu estou aplicando para todos os valores nesse intervalo de 1 a 10. Claro, de 5 em 5 centésimos, né? E aí, eu posso vir aqui, ó, e adicionar simplesmente, ó, com um plot de novo. Plot. Agora, o que eu quero? Eu quero o EX e o FX. Vamos ver aqui como é que fica já, se eu fizer só isso. Olha lá. Olha a reta de regressão ajustada. Então, isso aqui, ó, basicamente é o nosso primeiro modelinho de regressão que a gente está fazendo aqui. Claro, nos dados gerados automaticamente, né? Mas nada impede de ser um dado real. Aqui eu não tenho como colocar muita covariada, né? Mas já consigo fazer esse tipo de redução aqui. Posso pegar aqui, ó, colocar color igual a, vamos colocar uma cor aqui, red. Olha lá. Vê que ajustou bem bonitinho, né? Bem bacana mesmo, né?
Bem, era só, queria mostrar esse exemplo aqui para vocês. No, bem, vou fazer aqui rapidamente, ó. Vou copiar isso aqui, e vou fazer um outro exemplo. Só que agora, aqui o y, eu não vou multiplicar mais por uma função linear, vou multiplicar por uma função quadrática. Vou multiplicar aqui, ó, vou fazer aqui, ó, x ao quadrado menos 8x mais 50. Fazer essa função aqui. Agora aqui, ó, eu vou chamar aqui de beta 1 beta 0 esse ajuste ainda. Só que eu vou fazer dois ajustes diferentes, ó. Eu vou pegar aqui, ó, vou chamar agora de C2, C1. O C aqui, só para continuar aqui na lógica do B, né? Só que eu vou ajustar um polinômio de grau 2 agora. Por quê? Porque eu sei que eu estou gerando aqui de uma função quadrática. Então, eu sei que um polinômio de grau 2 vai ter um ajuste melhor. E aí, claro, aqui eu preciso o F. Vou colocar aqui EX, vou chamar de CX e CY, vai? Depois eu mudo lá. Então, vai ficar C2 vezes x ao quadrado mais C1 vezes x mais C0. E aqui não é x, no nosso caso é CX ali, que é o que a gente está gerando ali em cima, né? Então, aqui seria para fazer o plot da segunda linha. E eu vou colocar os dois plots aqui tudo no mesmo gráfico. Então, aqui vai ficar CX e aqui vai ficar CY. Aqui vai ficar pode ser blue, vai? Vamos ver se eu fiz tudo certo aqui. Então, veja só, estou gerando uma uniforme e estou gerando y, os pontos aqui, né? X, y são os pontos, a partir de uma função quadrática e um erro normal. E aí estou fazendo o beta 1 e beta 0, são os coeficientes do ajuste com o polinômio de grau 1, e o C2, C1, C0 são os coeficientes do ajuste com o polinômio de grau 2. Com o polinômio de grau 2, ele vai me soltar três respostas, né? O coeficiente de beta de x quadrado, de x e do termo independente. E aí as duas linhas subsequentes aqui são para eu plotar o gráfico de cada uma delas, né? Que é fazer um eixo x, né? Aqui não precisaria nem, poderia estar usando o mesmo eixo, né? Não teria, criei duas vezes aqui, mas não precisaria. E aí estou plotando aqui na mesma linha. Vamos ver se deu tudo certo aqui os três plots. Ah lá, deu certo, ó. Veja só que eu gerei meus pontos aqui de forma quadrática. Veja que os pontozinhos aqui em verdinho tá seguindo ali uma linha quadrática, né? Mas com um erro ali normal. Veja que ajustar uma reta linear, uma reta para esses dados é muito ruim, né? Não tem um ajuste nem um pouco bom. Mas se eu ajusto um polinômio de grau 2, veja que olha só que quase que perfeição que dá. E se eu colocar aqui ainda, ó, print C2, C1 e C0. Veja só que ele estimou o C2 como 1.03, o C1 como menos 8.34 e o C0 como menos 49, que é basicamente os valores que eu utilizei para gerar aqui, ó, 1, menos 8 e menos 50. A tendência é se aproximar desses valores, né? Se eu aumentar aqui, ó, para 1000 pontos, ó, eu vou gerar muito mais pontos agora. Ou seja, eu vou ter muito mais informação para o meu modelo fazer a estimação. A tendência é que fique mais próximo ainda. Olha quantos pontos deu, né? Ó, ficou até encheu de ponto aqui. Eu vou colocar um pouquinho mais de transparência aqui nesse alfa para a gente conseguir ver melhor ali a nuvem de pontos. Olha só. Mais um pouquinho ainda. Quanto mais pontos, maior a transparência. E veja que deu quase em cima aqui, ó. 0.999, menos 8.00 e 49.9. Então, quantos mais pontos você vai gerando, mais vai ficando boa a sua estimativa aqui. Então, pessoal, basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês no NumPy. Veja só que esse primeiro exemplo aqui, a gente já
já consegue construir coisas bem legais, né? Ó, fazer geração de dados, fazer estimativas dos dados gerados e plotar ainda esses dados. Veja que o plot aqui não tem muito segredo, né, pessoal? Para saber os marcadores, é só colocar ali no Google ali, ó, matplotlib plot marker. Vai dar todas as opções de marker que vocês têm. Color também. E todos os outros parâmetros que vocês podem usar aqui na função de plot. A gente vai explorar bem mais aqui a função de gráfico, a parte de visualização, à medida que o curso for andando, tá? Para finalizar, quero fazer um pequeno projetinho com vocês aqui, um projeto rápido. Vou colocar aqui, ó, projeto. Eu quero esse projeto aqui, ele vai ser também um exercício de vocês, porque eu fiz uma lista de 13 perguntas que eu quero responder com esse projeto, e eu vou responder as 3 primeiras e as outras 10 vai ficar como exercício para vocês. Nesse projeto aqui, o que eu quero fazer assim é simular um álbum de figurinhas. Olha só, quem já foi meu aluno, já fez alguma aula de R comigo, acho que eu já usei esse exemplo. Esse exemplo aqui é muito legal de se fazer por conta do seguinte. Quando a gente compra um álbum de figurinhas, a gente tem que ficar comprando um pacotinho e colando figurinhas até completar o álbum, né? E eu quero, por exemplo, saber a probabilidade de eu precisar de, sei lá, mais de 1000 pacotinhos para completar meu álbum. Ou qual que é o valor esperado que eu vou gastar quando eu completar esse álbum. E esse é um problema que, quando a gente quer tirar ele via probabilidade, ele não é nada trivial, ele é bem difícil. E fazendo simulação no computador, a gente consegue tirar essa resposta de maneira bem fácil, na verdade. Então, ó, eu vou colocar aqui, ó, algumas diretrizes, ó, que é, por exemplo, eu peguei aqui no site dessas editoras de figurinhas aqui, tem um álbum da Premier League lá desse ano. E tinha lá um N de figurinhas de 636 para completar o álbum. O preço do álbum era R$ 8,90, que é comprar o álbum, né, sem nada nele. E o preço do pacote de figurinhas, e o pacote vem 5, né, é R$ 2,50. Então, eu quero simular esse completamento de álbum e saber quanto que eu vou gastar em cada simulação. Então, ó, eu vou perguntar aqui, fazer 3 perguntas aqui, por exemplo. Perguntas. 1. Quanto custa, em média, para completar o álbum? 2. Quantos pacotes são necessários, em média, para completar o álbum? Veja que a 1 e a 2, elas são quase que perguntas equivalentes. Se você sabe responder uma, automaticamente você sabe responder a outra. E 3, qual é a distribuição empírica do valor gasto para se completar o álbum? E daí, assim, que nem eu falei, descobrir a distribuição de probabilidade desse evento aqui não é nada fácil, não é nada simples do ponto de vista de probabilidade analítica. Mas a gente consegue tirar empiricamente através de simulação. Assim como está simulando dados aqui em cima, a gente vai simular dados aqui embaixo também. Então, vamos lá responder essas 3 perguntas aqui, ó. Bem, para fazer essas perguntas aqui, eu vou ter que montar uma estrutura, né? E fazer algumas suposições. Depois, no script que eu passar para vocês, vai estar tudo bem organizadinho, tá? Não tem problema, fiquem tranquilos. Vou fazer aqui, ó. Aliás, antes eu vou procurar aqui, ó,
numpy.choice. Essa é a função random que eu vou utilizar. A choice, ela pega uma amostra aleatória de um vetor, que pode ter reposição ou não. Aqui, por padrão, ó, ele tem a reposição. E, basicamente, eu vou ter que entrar com o tamanho do vetor que eu quero amostrar e da onde que eu quero tirar esse vetor, né? Então, vamos testar aqui, ó. numpy.random.choice. Quero tirar 5 de um pacotinho de tamanho N. E vou dar aqui, ó, para testar, ó. Opa! Ele me gerou... Ah, tá ao contrário aqui as entradas da função. Agora sim, ó. Veja lá, ó. Eu vou pegar aqui, ó, cada número é como se fosse o número da figurinha, né? Para ilustrar aqui primeiro, ó, eu vou trabalhar com um N menor, ó. Imagina que o N é só 6. Mas N tem 6 figurinhas no álbum, né? Para mostrar o que pode acontecer aqui, ó. 4, 3, 1, 2 e 0. Beleza, vou tirar de novo. 2, 0, 2, 2 e 3. Ó. Isso que eu queria mostrar, ó. Quando a gente compra um pacote de figurinha, pode ser figurinha repetida ali na nossa, no nosso pacotinho, né? Dá uma raiva, né? Mas pode acontecer. E isso eu tenho que levar em consideração. E aí, o que eu preciso fazer? Uma vez que eu tiro o pacotinho, eu preciso completar meu álbum, né? Então, o meu álbum aqui, ó, eu vou usar isso aqui, ó. Álbum vai ser ó, a função numpy zeros. Ó, a gente já vai aprender outras funções aqui nesse projeto, justamente para poder aprender aqui na prática. Essa função numpy zeros, eu faço aqui, ó, 10 e dou, vamos ver o que tem no álbum aqui, ó. Veja que ele me faz um array com 10 zeros, tá? É só uma função para criar uma repetição de zeros. E aqui eu vou criar uma do tamanho do meu número de figurinhas, né? Ele vai representar o meu álbum. E por que zeros? Porque representa quanto que eu tenho de cada figurinha aqui. Então, eu vou chamar isso aqui, a primeira ali de pacote, ou aqui no pacote. E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso colar as figurinhas no álbum. Para simular essa colagem, eu vou fazer assim, ó. O álbum no pacote, por exemplo, o item 0, veja que no pacote 0 ele vai me dar um index, né? E nesse index aqui, eu quero chamar aqui no álbum. Se eu chamar aqui o pacote 0 aqui, ó, ele vai me dar 0, porque eu não tenho ninguém ali. Mas o que eu quero fazer? Eu quero somar um lá, porque eu acabei de tirar no pacotinho, né? Então, agora na hora que eu der o álbum aqui, esse pequeno comandinho aqui colou a primeira figurinha que eu tirei no meu pacote no meu álbum. Para colar todas as figurinhas, eu vou fazer assim, ó, for i in pacote, repita, álbum i, some 1 e me mostre o álbum. Vamos ver aqui como é que tá aqui, ó. Opa, o que ele me deu aqui? Ah, é i em pacote. Opa. Álbum, pacote i. Deixa eu só ver aqui. O que eu errei aqui? Só um segundo. Deixa eu... Só um segundinho, tá, pessoal? Deixa eu dar uma olhadinha ali na minha tela ali.
Opa! Aqui, pessoal, o que acontece é o seguinte, ó. Deixa eu tirar aqui ó, os comentários, ó. É que não é o pacote I, né? Eu quero simplesmente o I, né? Porque o I já está no pacote. Então, ele já estava abrindo. Sorteou no pacote lá 2, 5, 10, não sei o que lá. Então, o I no pacote é o primeiro elemento. Então, o primeiro elemento, já estou pegando o índice e somando 1. Vamos ver se vai dar certo aqui agora. Maravilha. Ó. Então, veja aqui, ó, no meu primeiro pacotinho que eu tirei, ó, veja que eu tirei 5 elementos. Mas meu álbum tem 6 figurinhas só. Então, eu tirei 3 vezes a segunda figurinha, uma vez a terceira e uma vez a quarta. Deixa eu colocar isso aqui, ó. O álbum.zeros aqui, fora do meu código aqui, porque eu não quero reescrever ele toda vez, né? Então, vou colocar ele aqui. E agora, eu vou rodar aqui de novo. Olha lá, ele me deu... Comecei de novo, né? Agora ele me sorteou a primeira, a quarta, 2 vezes a quinta e a sexta. Se eu rodar mais uma vez aqui, ó, ele atualizou meu álbum, ó. Agora eu tirei 2 da primeira, tenho uma da terceira, uma da quarta, 4 da quinta e 2. Mas não completei ainda porque ainda tem um 0. Rodei mais uma vez, aí pronto, agora sim, eu tirei 2 vezes a segunda aqui nessa terceira contagem de pacotes aqui, e então por conta disso completei meu álbum. Então quando é que eu completo meu álbum? É quando todos os elementos do meu array que representa o álbum é diferente de 0. Olha só que bacana, né? Ó. Então a gente já está vendo aqui como é que a gente vai representar isso aqui no computador. Então eu preciso fazer um while, repetir isso aqui, enquanto o meu álbum tiver algum valor que for 0. Agora, olha só o que eu posso fazer também. Ó. Deixa eu resetar meu álbum aqui. E vou colocar aqui, ó, álbum maior que 0. Porque agora eu estou comparando. Será que todo mundo é maior que 0? Ah lá. Aqui, ó. Deixa eu dar print nos dois para a gente ir vendo o que está acontecendo aqui. Deixa eu resetar. Começar de novo. Ah lá. Então, no meu primeiro elemento, eu consegui tirar a figurinha, no quarto, no quinto e no sexto. Então, ó, é maior que 0 no primeiro, false, false no segundo e terceiro, e true no resto. Rodei mais uma vez, comprei mais um pacotinho. Ainda aqui, ó, tem o 0 na terceira casa, então só tá dando false ali. Mais um, terceiro pacotinho, não completei. Quarto pacotinho, finalmente completei. Então tá tudo true. Então esse while ele tem que parar quando tudo aqui for true, certo? Então vamos começar a armar aqui o nosso programa, tá? O que eu preciso fazer aqui, ó? Olha só essa função aqui, ó. numpy.all. A numpy.all, all é tudo. Ela faz uma comparação. Se tudo for true, ela retorna true. E em comparação com a função n, n é qualquer. O n, assim, se alguma das entradas for true, ele retorna true. Mas o que a gente quer aqui é o all, né? Ó. Vou começar aqui de novo, ó. E agora ele só vai printar ali, ó, o final, ó. Veja que eu tenho 0, 0, 0 aqui, ó. Então é false, porque não é tudo true que o álbum é maior que 0. Se eu rodar mais uma vez, rodando. Ah lá, completei o álbum. Agora é tudo true, que o álbum é maior que 0? Sim, é true. Então, quando acontecer isso aqui, eu quero que pare o meu while. Então, eu vou fazer assim, ó. O while. Eu vou colocar aqui, ó. É que quando dá true, o while ele funciona no true, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Not numpy.all álbum maior que 0. Da mesma maneira que está ali embaixo. Repita isso aqui. E, claro, eu tenho que colocar isso aqui para dentro do while, né? Que é retira o pacote. Aqui é comprou o pacote. Aqui é colou o pacote. E aí aqui ele vai de novo, ele vai ver se o álbum está completo ou não.
E se tiver completo, ele para. Tudo bem? Então, ó, se eu colocar aqui agora, opa, se eu rodar isso daqui, ó, olha lá, ele rodou e parou, e na hora que ele imprimiu o álbum, vejo que o álbum está completo. Só que eu preciso colocar algum controle aqui, né? Eu preciso ver quantos pacotinhos eu vou ter que comprar para chegar lá, para saber o quanto eu gastei. Então, eu vou fazer uma lista, ó. Pacotes vai ser uma lista vazia. E toda vez que eu comprei o pacote, então eu vou colocar aqui, ó, pacotes. Como é uma lista, eu uso o append para colocar um valor nela. Ou melhor, append não. Vou colocar aqui pacotes, é zero, não vou fazer lista, não é lista que eu quero usar aqui. E o pacotes eu vou somar 1. Então, ó, no pacotes eu vou usar o mais igual a 1 aqui, para ele adicionar 1 no número de pacotes. Então, aqui print álbum, e vou chamar aqui também print pacotes. Aqui, por exemplo, eu consigo ver, ó, como o N está pequeno, né? 1, 2, dá 5, com 2, 3, aqui 5. Então, eu comprei 2 pacotes aqui, né? Vamos ver se meu programa está funcionando, ó. Opa, não. Pacotes. Pacotes igual a 0. Pacotes mais igual 1. No while ali. Porém, deixa eu ver aqui porque ele não está atualizando o valor de pacotes. Deixa eu ver meu programa aqui. Testar algumas variações aqui. Ele não está atualizando o pacotes. Escrevi a mesma coisa? Escrevi, não escrevi? A cabeça tá ruim hoje, viu? Só um segundinho, pessoal. Aqui, pessoal, o que está acontecendo é o seguinte, eu estava rodando aqui em cima, tá dando 0, por quê? Porque o álbum já está completo. Então, quando eu rodo esse while, ele não executa nada. Eu preciso primeiro zerar aqui, ó. Deixa eu até colocar aqui agora, toda vez aqui dentro, para não dar esse problema. Aí tem aqui, ó, nessa rodada que eu fiz aqui, deu 4 pacotinhos necessários para completar o álbum. Que bate com o que eu tenho aqui, ó, 5, 5, 1, 4, 2, 3. Somou 20. E assim por diante, né? 4 pacotinhos, 2 pacotinhos, 4 pacotinhos, 2 pacotinhos, 2 pacotinhos, 3 pacotinhos. Mas claro, isso com um N pequeno para o álbum, né? Veja que depende muito da sorte aqui, com o quanto você vai demorar para completar o álbum. Então eu preciso pegar isso aqui, ó, e verificar aqui, ó. Vamos fazer aqui o preço gasto agora, ó. O valor gasto vai ser igual o preço, como eu coloquei aqui em cima, do pacote, vezes pacotes, mais preço do álbum. Então, vou dar um print aqui, ó, valor gasto. Olha lá, nessa rodada eu gastei R$ 21,40, R$ 26,40, R$ 16,40, R$ 21,40, R$ 18,90, R$ 26,40 e por aí vai, depende da sorte, né? Então, vou fazer aqui agora ó, uma funçãozinha para obter isso. Ó. Vou chamar de simula álbum. Ela não entra variável nenhuma. Ela precisa utilizar tudo isso. O que ela vai retornar? Return. Eu vou colocar aqui, ó, valor gasto. E vou colocar duas saídas, valor gasto e pacotes. Vou tirar esse print aqui. Aí, ó, toda vez que eu chamar essa função aqui, vou definir ela.
simula álbum. Opa, faltou abrir e fechar para chamar a função. Olha lá, gastei R$13,90 e com 2 pacotinhos. Gastei R$16,40 com 3 pacotinhos. E por aí vai, né? Só que agora eu quero saber o gasto médio, né? Ah, e antes disso, vamos mudar aqui para o valor correto, que é 636, né? Você vai ver agora que vai precisar de muito mais pacotinhos para a gente completar, né? Ó. Olha só, nessa rodada primeira, 799 pacotinhos e me custou R$2.006 para completar o álbum. Na outra rodada, 991 pacotinhos e quase R$2.500. 1.052 pacotinhos e quase R$1.700. Enfim, né? Então, o que eu preciso fazer agora é variar isso daqui e guardar num vetorzinho, que daí sim eu vou ter minha distribuição dos gastos, né? Então, eu vou fazer assim, ó, repetições. Vou repetir 100 vezes para começar. E vou fazer aqui, ó, for i in range de repetições, porque daí ele vai pegar de 0 até 100, né? De 0 até 99, no caso, que é que o range faz. Eu vou fazer assim, ó, vou colocar aqui, ó, valores. Agora sim, eu quero uma lista. E nessa lista, o que eu vou guardar aqui? Eu vou guardar valores, ponto, append. Eu vou fazer o simula álbum. Só que eu vou pegar só o valor gasto, que está na posição 0, né, que é o primeiro valor. E, a princípio, só isso daqui já é para me fazer a simulaçãozinha, né? Vamos colocar aqui para printar os valores que foram feitos, né? Vou colocar aqui também, ó, colocar um print i, só um print i simples aqui, para a gente ver qual simulação ele está fazendo. Vocês vão ver que agora vai demorar um pouquinho mais, não vai ser imediato fazer, ó. Veja que ele está calculando aqui, calculou a 100, beleza. E aí solta aqui, ó, o vetor de listas aqui de valores gastos, ó. Então, eu tenho todos esses valores aqui que foram gastos. E aí, se eu colocar aqui, deixa eu colocar mais uma célula de código, sum de valores dividido por repetições, eu vou ter a média. Eu poderia chamar o numpy.min, que eu tenho a média lá também. Isso aqui é outro jeito de calcular a média na mão, que usando a função sum. Então, a minha média foi R$ 2.253,22. Olha só que bacana. Olha só que legal que eu consigo tirar aqui como um valor médio aqui de quanto que eu gastei, né? Para eu saber o número de pacotes, né? Eu poderia simplesmente pegar essa média aqui, subtrair o preço do álbum e dividir pelo e dividiria pelo preço dos pacotes, né? Porque aí eu teria, vamos ver aqui, em média a gente precisou comprar 897,73 pacotinhos aqui, ó. Veja que pode ser quebrado porque é um valor médio, né? Então, eu tenho o valor médio aqui, isso baseado em 100 repetições, eu posso repetir mais vezes. Então, ó, as respostas do item 1 e 2 está dado foi dado aqui nessas duas linhas aqui que eu fiz, né? Aqui e aqui. A primeira linha me dá o valor médio gasto e a segunda linha me dá o número de pacotes gastos. Agora, para eu ver a distribuição empírica, que é a questão 3, eu vou usar, ó, a função plt.hist, porque o histograma ele me ilustra como que é uma distribuição, a distribuição empírica dos dados, né? Então, eu vou fazer um plot plt.hist dos valores. Vamos fazer o histograma cru aqui, ó. Olha como que ele me retorna, ó.
Olha só a distribuição. Ó. Quer dizer que ele começa com um pouco de intensidade, mas depois ele vai diminuindo com uma cauda mais longa do que a cauda da primeira metade aqui, né? Eu vou colocar aqui para desenhar um pouco melhor, ó, bins. Bins é o número de quebras no histograma. Vou colocar 15. Olha lá, já dividi um pouco mais. E se eu colocar aqui Add Color, colocar igual a Black, Add Color é a cor da linha de cada coluna ali, ó. Para ficar um pouquinho melhor, né? E aqui também ele está fazendo a contagem. Para eu ter uma ideia da densidade em termos de probabilidade, eu uso density igual a true. Parece muito com a função RISC lá do R, né? Agora eu não estou mais contando, estou vendo a frequência com que aconteceu. E veja que esse histograma aqui ele ainda está um pouco bagunçado, no sentido de que se eu simular um pouquinho mais de vezes, ele não vai precisar de tudo isso. Deixa eu dar um plt.show aqui também, ó. Veja que ele só aparece o histograma, não aparece aqueles números aqui em cima mais também. Vou colocar aqui para rodar rapidamente. Não quero que demore muito. Vou colocar 500 repetições. E vou atualizar os valores da simulação. Veja aqui que ele está indo, ó. Está nos 100 e poucos, 200. Está indo, ó. Veja que agora a gente já está com um processo intensivo de computação aqui. Então, ele já não faz mais imediatamente, né? Mas também não é muito demorado, né? Terminou. Beleza, está aqui. Deixa eu colocar aqui um print, né? Print. Para a gente ver os valores médios gastos aqui. Então, ó, agora o valor médio, 2.232,67 e 889 pacotinhos em média aqui, e meio, né? Um número que converge bem com as 100 simulações anteriores. Eu vou fazer o gráfico aqui para distribuição empírica, olha só. Ele já ficou um pouquinho mais desenhado, né? Você vê que tem um número mínimo, né? Você nunca vai gastar menos aqui que 1.500, a partir que o gráfico está mostrando, né? Mas você pode gastar muito. Ó. Teve simulação aqui que o gasto foi quase de 5 mil reais. Enfim, pessoal, eu vou deixar o script para vocês aqui Eu vou deixar o script para vocês darem uma olhada, tá um pouquinho mais completo, como sempre. Verifiquem tudo que tem lá e vejam um exercício. Eu deixei mais 10 perguntas, além dessas 3 que eu já respondi, sobre esse probleminha aí do álbum de figurinhas. Aí vocês vão ter que fazer implementações no programa, modificar eles de alguma maneira para responder o resto das perguntas, tá? Por exemplo, eu vou perguntar aqui para vocês, quantas vezes saiu a figurinha mais repetida, em média? Em média, quantas figurinhas não se repetem quando a gente completa o álbum? Qual que é a probabilidade de eu gastar mais de 3 mil reais para completar o álbum? Qual que é a probabilidade de eu gastar menos que 1.500? E por aí vai, né? Uma que é bem interessante aqui. Se eu estivesse completando o álbum junto com um amigo, ou seja, eu e ele estamos dividindo os custos, só que aí a gente precisa que saia pelo menos 2 vezes cada figurinha para nós dois completarmos, né? Será que vai ter alguma economia se eu fizer isso? E aí também está na parte das perguntas. Então esse vai ser o exercício da aula de hoje, tudo bem, pessoal? Veja que já é um exercício que é um experimento de data science no sentido probabilístico. Nós estamos fazendo uma simulação de um problema para poder tirar respostas objetivas. Veja que quanto mais a gente simula, mais precisos são as nossas respostas. Isso aqui está baseado no princípio frequentista de probabilidade, tá, pessoal? E essa aula então vai para o YouTube. Na sexta-feira que vem a gente volta com a programação normal, fazendo a aula ao vivo, tudo bem? E por hoje é só, pessoal. Desculpem pela aula longa. Até mais. Tchau, tchau.